Dando sequência, o doutor Alexandre Serafim abordará aspectos neurofisiológicos no momento da prece, em 30 minutos. Bom, não sei se é bom dia ou se é boa tarde, porque ficamos no meio, né? Mas é um prazer estar aqui, vindo palestrar num congresso com essa característica. Eu já fiz palestras em congressos médicos nacionais e internacionais, mas nunca com um tema na área espiritual. Essa é a primeira vez. E como nós, lá na nossa Universidade de Taubaté, trabalhamos junto com os alunos na introdução de uma nova filosofia, que é a espiritualidade dentro da saúde, e trabalhamos incessantemente não só para ajudar os futuros colegas médicos, mas também para desmistificar os colegas antigos e professores. Então, para mim é um enorme prazer e eu agradeço aí ao convite da comissão organizadora. E a nossa incumbência é falar um pouquinho dos aspectos neurofisiológicos no momento da prece, e falar de neurofisiologia e prece em meia hora realmente vai ser quase um milagre, mas espero que seja a contento de todos. Nós vivemos num país com uma característica religiosa ímpar, né? Nós temos várias religiões e um relacionamento interessante entre as religiões, porque muitas vezes nós pegamos um paciente católico, mas que gosta no centro espírita tomar aguinha e passe. E também temos o espírita que gosta na igreja porque gosta daquele padre que faz uma pregação bonita. Então nós temos uma certa diversidade. Cerca de 90% da nossa população é religiosa, ou cultua algum tipo de religião ou espiritualidade. Então todos gostam de fazer as suas preces, todos gostam de tentar uma conexão com o que acham que é sagrado. E nós, na área médica, temos que entender um pouquinho isso e como isso funciona, já que a maioria dos estudos que têm chegado para nós mostram que pessoas com religiosidade, espiritualidade, adoecem menos, têm melhor qualidade de vida, melhor bem-estar. Quando adoecem, têm uma aceitação melhor da sua doença e uma resolução melhor da sua saúde. Hoje nós temos aí muitos estudos na área da neuroimagem, da neurociência, da anatomia, mostrando essas situações de prece, de meditação, como o nosso organismo trabalha em relação a isso, naquela neuropsicoimunologia que todo mundo tem estudado hoje, né? Então, todo esse circuito neurológico, como é que ele funciona no momento que estamos tentando entrar numa conexão com o que consideramos consagrado? Como é que o nosso neurônio funciona? Que substâncias ele libera? Como é que ficam as nossas sinapses? Como é que fica a produção de neurotransmissores, neuropeptídeos, hormônios que estarão agindo em todo o nosso sistema físico? O nosso cérebro ele é todo já delimitado, ainda a ciência não conseguiu descobrir ainda outras áreas e os seus funcionamentos, apesar de nós já termos aí uma enormidade de áreas mapeadas com as suas diversas funções, através de ressonâncias, PETs, SPETs e assim por diante. Ainda a ciência não conseguiu descobrir ao todo um funcionamento da nossa atividade cerebral. Então, como ficam esses momentos de prece, esses momentos de meditação, esses momentos de transcendência ou estados alterados de consciência? Então, é isso que a ciência vem buscando. O que acontece com o cérebro e o físico da pessoa nesse momento que ela está tentando a sua transcendência? Muitos trabalhos como esse do Dr. Richard Davidson, mostrando a ressonância funcional em quase 1000 pacientes, onde ele observa que em pacientes com muita alteração do ponto de vista emocional, tem alterações importantes ou hipercaptação importante nos centros emocionais, e as pessoas que têm maior bem-estar na sua vida, têm maior ativação dos seus lobos frontais, que é o lobo que trabalha mais a racionalidade. E ele percebe a longo prazo, acompanhando esses pacientes, que aqueles que têm uma ativação muito excessiva dos seus centros emocionais adoecem com mais facilidade. Meditação em monges, muitos trabalhos mostrando que há uma grande ativação do circuito neuroemocional de uma forma bastante equilibrada e também da ativação da glândula pineal
no momento meditativo, mostrando que realmente o cérebro responde de forma muito ativa quando você está no mecanismo de meditação. Então nós temos aí todo um circuito neurofuncional associado à espiritualidade. Então, a partir daí, começou-se a avaliar que existem muitas áreas do nosso cérebro que se ativam quando você está em prece, quando você está transcendendo, quando você está fazendo aquele momento de conexão, aquele momento que você está tentando estabelecer um sistema de integração entre o espiritual e o físico, entre a vida extracorpórea e a vida corpórea. Então, nós vamos ver que nós temos ali a área do lobo frontal, nós temos os núcleos talâmicos que fazem uma grande integração entre a parte sensitiva e a parte motora, formação reticular, que é a formação que faz a ativação do nosso córtex, pegando os estímulos auditivos, estímulos visuais e subindo até o tálamo, chamado sistema ativador ascendente, onde faz toda a ativação do nosso córtex. E várias outras estruturas que nós vamos estar conversando aqui nessa próxima meia hora. Nós temos todo um circuito de neurotransmissores, neuropeptídeos que são ativados, uns aumentando a sua produção, outros diminuindo a sua produção, para que gere no nosso organismo todo um bem-estar no momento que nós estamos aí em prece ou meditação. O nosso córtex frontal, principalmente a nossa área mais anterior, que é filogeneticamente a mais recente, só existe em nós, seres humanos, o chamado neocórtex, responsável por uma série de situações como memória, julgamento, armazenamento de informações. Ele é um dos primeiros a ser ativado quando nós começamos o nosso momento de prece. E é interessante ver como essa área mais anterior do nosso cérebro, ela funciona em várias funções. Por exemplo, essa nossa área órbito frontal, né, é uma área interessante porque ela faz inibição de ações inapropriadas, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que vocês, né, aqui temos profissionais da área de saúde, né, provavelmente diversos, não só médicos, como vários outros profissionais. Vamos dizer que você trabalhou durante um ano inteiro, né, dando aqueles plantões exaustivos, difíceis, mas você tinha na sua projeção mental comprar um carro novo. Então você aguentou os plantões. Então você deu vários plantões, juntou o dinheiro, foi lá naquela agência. E aí o olho cresceu, porque a vaidade é grande, você estava pensando no carro, mas viu aquilo era mais bonitinho e fez uma prestação. Então, dei entrada e fiz uma prestação. E aí você sai com o seu carro, feliz da vida, e na primeira esquina vem aquele carrinho enferrujado, pneu careca, horrível, faz uma conversão errada e bate no seu carro novinho. Então você sai com toda aquela ira de dentro do seu carro, com aquele rancor, com aquela revolta, né? Isso porque você já esqueceu que rezou de manhã pedindo paz, tolerância e tranquilidade, né? Então aí você sai do seu carro furioso e naquele carrinho sai aquele indivíduo 4x4, aquela orelhinha jiu-jitsu, né? E aí você aciona o seu lobo órbito frontal. Opa, ação inapropriada. Vamos mudar o sistema, e aí eu atuo sobre o meu córtex dorso-lateral, e ele fala assim, vamos reformular o nosso plano. Não, tudo bem, cara, não esquenta não, eu tenho seguro, está aqui meu telefone, ó. A gente troca, meu seguro paga tudo, seu carro vai ficar novinho. Então, logo depois, você aciona então o seu córtex ventromedial, e ele passa a fazer uma memória desse mecanismo emotivo todo, e você guarda essa memória, então, lá no seu córtex ventromedial, e passa depois para o seu córtex do cíngulo anterior, onde você passa a focalizar mais atenção no que aconteceu, e vai fazer uma resolução do seu problema, e aí você senta no seu carro e fala, ufa, ainda bem que eu rezei pedindo paciência e tolerância essa manhã. Ou seja, funcionou a sua prece e você não tomou uma surra do indivíduo. Então, isso tem sido visto que o nosso sistema neurológico, ele funciona como um grande integrador das atividades religiosas e espirituais. Então, vejam que interessante, né? Quando nós pensamos o lado espiritual daqueles portadores da vida que planejaram todo o nosso sistema material para que nós pudéssemos aqui estarmos presentes, encarnados nesse momento,
projetou um sistema nervoso que permite a você ter um circuito religioso, que permite a você ter captações e interpretações do ponto de vista religioso para ajudar você na sua vida. Então, veja esse trabalho que interessante. Esse indivíduo pesquisou lesões do córtex, órbito frontal, e viu que essas pessoas, por PET, que tinham hipofluxo dessa região, tinham diminuição da sua religiosidade, prejuízo da detecção de erros, perda de autorreflexão e também na habilidade de avaliar o sofrimento dos outros. E avaliando em contrapartida as pessoas que tinham hiperfluxo dessa área, viram que elas tinham mais fanatismo religioso. Eram pessoas com uma religiosidade exacerbada e com uma certa rigidez de excessos em regras. Então, veja como nós temos aí um circuito associado à religiosidade interessante, né? Então, o nosso tálamo é um grande ativador, um grande articulador de neuroeixo, ele faz uma conexão importante, então ele está envolvido nessa situação. O nosso circuito neuroemocional, que atua aí junto ao sistema límbico, é uma integração de vários sistemas, formando então o nosso sistema neuroemocional, onde nós temos aí o córtex do 5, nós vimos lá na resolução de problemas, nós temos o nosso córtex ventromedial, que faz a memória emocional, nós temos a amígdala, que aumenta a nossa atenção, e a nossa ínsula, que faz a parte sensorial emocional. Então, nós temos todo um sistema integrado para trabalhar a nossa parte emocional. O córtex do cíngulo já comentei, a nossa ínsula, que seria o nosso córtex sensório emocional. E o interessante é que esse sistema, quando se integra, ele nos permite uma coisa muito interessante, observar a dor do outro, né? Então, nós vamos ver que esse bebezinho do lado ali sorrindo não ativou o seu córtex, porque o outro lado, com certeza, tadinho, borrando a sua fraldinha de medo de alguma coisa, e o outro, em vez de entender a sua dor e ser ali compassivo, não, está dando risada. Então, é esse sistema que permite a nós, quando olhamos para uma pessoa que aparentemente se manifesta feliz, você olha e fala assim, não, essa pessoa não está bem, essa pessoa não está legal, ela está sorrindo, mas ela está com um problema. E é isso que os médicos e os profissionais da saúde devem começar a compartilhar, que é exatamente o que o nosso colega falou, você entender a dor do outro. Isso eu coloco para os meus alunos lá, porque um dia, com certeza, um dia, todos nós vamos sentar do outro lado da mesinha. Não tem jeito. E aí vamos perguntar, como nós gostaríamos de ser atendidos? Como nós gostaríamos que aquele doutor sentisse ou percebesse a nossa dor? Temos o hipocampo, que vai fazer a memória de tudo isso. Então, veja que interessante, né? No mesmo momento que nós estamos em momento meditativo, prece, e registrando todo esse mecanismo, o hipocampo está fazendo memória. Temos o sistema hipotalâmico, que vai ativar todo o eixo neurohormonal, com os balanços hídricos, com os balanços gordurosos e açúcares, e também atuando aí sobre o nosso sistema autônomo, simpático e parasimpático. Lembrando que o sistema simpático ele vai agir sobre a nossa noradrenalina e o sistema parasimpático sobre a acetilcolina, causando mais relaxamento. E aí eu trago esse slide para demonstrar mais ou menos como seria esse sistema. Isso aqui não é montagem não, tá, gente? Isso aqui aconteceu, tá? Esse indivíduo aqui é um indivíduo que trabalha com tubarões e preservação de mar, e esse tubarão estava encalhando num banco de areia, e ele resolveu, através do seu caiaque, conduzir o tubarão para fora do banco de areia. Então, isso não é montagem, isso realmente aconteceu. Então, imagine os senhores como deve ter ficado esse sistema simpático e parasimpático desse indivíduo. Provavelmente, no momento quando ele resolveu pôr o seu caiaquezinho na frente do tubarão, nós tivemos um acionamento do seu simpático. Então, subiu a frequência cardíaca, subiu a frequência respiratória, subiu a tensão muscular, e ele fez uma grande liberação aí do quê? De adrenalina e cortisol, para que ele conseguisse entrar. Será que alguém conseguiria entrar no mar com um tubarão desse tamanho, gente? Eu, sinceramente, ia ser difícil. Mas ele subiu bastante a sua adrenalina e o seu cortisol, tomou coragem e foi. E aí, depois que ele conseguiu desencalhar, então, o tubarão, que ele viu que o tubarão não o engoliu, e ele pôde voltar para a praia, houve, então, a ação do seu parasimpático, diminuindo, então, a sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória,
e a sua tensão muscular, com redução dos níveis de adrenalina e cortisol, e um aumento das endorfinas, da serotonina e da dopamina, levando a um bem-estar ainda maior do dever cumprido. Então, veja como o nosso sistema trabalha nessas situações de estresse ou de relaxamento, de forma que nós não estamos querendo que aconteça, mas acontece, né? Alguém consegue controlar a sua frequência cardíaca frente a um perigo? Não. É autônomo. Ninguém fica assim, não, bate mais devagar, bate mais devagar, bate mais devagar. Não, não tem jeito dessa conexão. É automático. E a física vem nos trazendo, eu tenho certeza que tivemos muitas palestras aqui, mas a física está nos mostrando que, na verdade, todo o nosso sistema físico nada mais é do que um monte de átomo vibrando, né? Então, uma energia, na verdade, de atividade atômica. Nosso corpo está vibrando, nós podemos não estar sentindo esse mecanismo vibratório, mas todas as nossas células são compostas de moléculas de átomos. O nosso núcleo está ali produzindo proteínas diariamente, exaustivamente, o tempo todo, que nada mais são do que átomos em vibração. Então, todo o nosso organismo está em mecanismo vibratório. E nós temos que entender o seguinte, então, que o corpo humano é um conjunto integrado dessas energias. Então, nós temos em torno de nós todo um campo energético, tanto de um ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno. E a própria física começou a demonstrar que a matéria atômica pode se modificar de acordo com as energias atuantes. Então, as energias que atuam sobre nós podem modificar esse padrão vibratório, energético, atômico, que é o nosso corpo. Então, será que é por isso que quando o indivíduo faz aquela sua prece, que realmente transcende, que faz a sua meditação, o seu organismo responde de uma forma agradável, você aquieta toda a sua atividade atômica, molecular? Provavelmente deva ser esse o mecanismo. Eu trouxe isso aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de como ocorrem esses processos de ativação. Então, primeiro o nosso córtex pré-frontal começa a ser ativado pela nossa prece, ativa o símbolo, importante para a atenção, que via glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, ativa aquele núcleo reticular que está associado à formação reticular, e com isso, por via inibitória pelo GABA, diminui a ação do corpo geniculado lateral, associado aos estímulos visuais, e ao núcleo lateral posterior, associado aos estímulos do corpo, a sonestesia. Isso leva a uma inibição do nosso lobo parietal lateral posterior, principalmente o direito, responsável pela nossa propriocepção. Ou seja, toda a nossa percepção corporal tridimensional do nosso corpo com o espaço passa a ir diminuindo quando nós estamos em momento de prece ou meditação. Quando nós estamos naquela prece profunda, nós não começamos a perder a sensação do corpo? Alguém localiza o seu pé, a sua mão nesse momento, parece que você está transcendendo. Exatamente porque o seu lobo parietal, o posterolateral, está se desativando gradativamente. Conforme ele vai diminuindo a sua atividade, nós observamos que a região do hipocampo direito vai aumentando a sua atividade. Isso faz com que o hipotálamo ative o parasimpático e você começa a ter aí uma sensação de relaxamento, sensação de quietude, diminuição da frequência cardíaca, mas ao mesmo tempo ativa a região da amígdala. E a amígdala aumenta a sua atenção. Então veja que interessante, no mesmo momento que você está relaxando, você está fazendo a manutenção da sua vigília, da sua atenção. Por isso que muitas vezes, quando você está naquele momento meditativo de prece, o cachorro late, você já olha, ou cai alguma coisa no chão, você já percebe, porque você está mantendo ainda a sua vigília, apesar de estar relaxando todo o seu corpo. Nós temos, dentro de todo esse mecanismo, que vem ali pelo parasimpático, a diminuição da ação do locus ceruleus. E o locus ceruleus é importante porque ele diminui aí a produção de noradrenalina quando nós estamos nesse processo. E a noradrenalina, por um mecanismo de feedback, diminui ainda mais a ativação do lobo. Então veja que interessante. E por outro lado, o locus ceruleus
diminui a produção da corticotrofina e, com isso, diminui a quantidade de cortisol no nosso corpo. E nós temos que lembrar que o cortisol é um dos fatores de estresse. Quando ele está em excesso no nosso corpo, ele aumenta muito a quantidade de adrenalina, altera a função cardiovascular, aumenta a nossa pressão e acaba trazendo consequência à nossa saúde. Então, veja como esse circuito todo ele é extremamente interessante, partindo do nosso córtex no momento de prece, indo para a amígdala, da amígdala locus ceruleus, fazendo toda uma integração do neuroeixo com o nosso corpo, levando a uma tranquilidade nas nossas funções orgânicas, ou seja, fazendo com que a nossa vibração atômica ela se organize de alguma forma. Então, eu creio que entendendo isso, talvez nesse momento do receituário, né, quando nós fazemos as nossas prescrições, né? Olha, você vai ter que tomar esse aqui Lexotan, você não está muito ansioso, você vai ter que tomar um Omeprazol porque o seu estômago não está com uma gastrite grave, e o senhor também reza 2 Pai Nosso, uma Ave Maria, que isso vai ajudar. Então, dizendo, talvez a gente tenha que começar a mudar a forma como nós tratamos os nossos pacientes. Então, nós temos todo um mecanismo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que a finalidade dele seria, então, aumentar a serotonina, aumentar a melatonina, e diminuir os níveis de adrenalina e cortisol. Então, veja como é um mecanismo interessante a forma como o nosso cérebro responde no momento que estamos em prece ou em meditação, por um lado, ajustando a nossa atenção, por outro lado, relaxando todo o nosso organismo e fazendo um balanço orgânico, neurohormonal, tão importante para que as nossas vibrações atômicas se ajustem. E com isso nós temos então uma neuroquímica nesse momento de prece, onde nós temos aumento dos níveis da dopamina, serotonina, melatonina, endorfinas, arginina, vasopressina, levando então relaxamento, bem-estar, melhora do estado ansioso depressivo, motivação, que é o que os estudos vêm mostrando, né? Assim como diminuição dos níveis de noradrenalina e cortisol, com redução do estresse e menos irritabilidade. Os efeitos da prece, então, têm mostrado grandes benefícios a todos por esse circuito todo hoje mapeado pela ciência, né? Então, diminui tensão muscular, porque está agindo sobre o parasimpático, melhora as funções neuroimunológicas e cardiovasculares, gera paz espiritual, melhora o enfrentamento de doenças, né? Quem aqui, quando está doente, não aumenta um pouquinho mais o seu número de prece no dia? Tenho certeza que todo mundo reza um pouquinho mais, né? Quando está com uma doencinha, né? Deixa eu dar mais uma rezadinha, quem sabe dá certo. Melhora o enfrentamento de propostas de vidas, diminui os distúrbios psíquicos, né? E melhor funcionamento orgânico geral. Estudos randomizados sobre a prece, né? Então mostram melhora no bem-estar físico, naquele momento que você faz, esses estudos observam que quando você faz aquela prece chamada coloquial, que é aquela prece que você está transcendendo, você está conversando com aquilo que você acha mais sagrado, você passa a ter mais bem-estar. Diferente daquele que faz a prece mais ritualística, peditória, então ele não tem tanto bem-estar. Então veja que interessante um trabalho randomizado, mostrando qualidade de prece e o bem-estar. Estudos duplo cego, né, e de prece intercessória. Esses estudos são muito interessantes, porque assim, a gente até entende que no momento que estamos fazendo a nossa prece, nós estamos recebendo, de alguma forma, um bem-estar. Mas o intercessório não, e duplo cego piorou, quer dizer, o indivíduo nem sabe que você está rezando para ele. Então, você está rezando para ele, ele está melhorando. Então, provavelmente, tem alguma coisa que faz essa energia migrar. Então, melhora no período de internação, diminuição do período de febre, melhora nos parâmetros laboratoriais do paciente internado com doenças infecto-contagiosas, com prece intercessória. Esses outros estudos aqui também são interessantes, mostram, por exemplo, diminuição de mortalidade em crianças com leucemia na prece intercessória, melhor recuperação e diminuição do período de internação em pacientes em UTI de doenças coronárias, que os pacientes não estão nem sabendo que estão rezando para ele e melhoram. Então, vejam como é interessante esse mecanismo de prece, como uma harmonia realmente. Então, nós temos que entender que espírito, alma ou consciência,
A ciência fala mais em consciência, somente o pessoal da física quântica, né? O Amit Goswami fala muito em consciência não local. Mas seja lá o nome que a gente dê, espírito, alma ou consciência, nós temos que entender que é ele que está, então, agindo sobre a nossa atividade cerebral. E a nossa atividade cerebral, com toda a produção de neuropeptídeos, hormônios e substâncias, faz com que nós tenhamos aí uma atividade física diferenciada. Faz com que a gente tenha uma vibração mais organizada, que as nossas células estarão rezando junto com a nossa mente, com certeza. Então, aquilo que André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos, e o autor espiritual também, Joseph Gleber, em Além da Matéria, da existência aí de centros de força, de chakra coronário, isso provavelmente deva existir no nosso perispírito, fazendo essa captação, essa conexão espiritual, ativando estruturas como a glândula pineal e a pituitária, mantendo todo um circuito de atividade neurohormonal que faz com que o nosso corpo reaja de uma forma benéfica e melhor. Então, eu creio que, além de nós podermos prescrever a prece para o nosso paciente, acho que seria o momento de nós prescrevermos também a prece para nós, né? No momento em que vamos atender, no momento em que vamos entrar nos hospitais, em que vamos sentar nos nossos consultórios, em que vamos sair de casa, e nesse entendimento de que nós temos todo esse mecanismo de fluidez e transmigração através da prece, através da fé, através do pensamento, da captação e da emissão de energias, nós também fazemos prece para os nossos pacientes, já que a prece intercessória funciona, né? Quantos de nós aqui para e faz uma prece para aquela pessoa que nós estamos atendendo? Então, se ela funciona, se a ciência está mostrando que funciona, que há um mecanismo ainda desconhecido por nós de transmigração desse pensamento, mas que leva a uma melhora do bem-estar da pessoa, por que nós não aderimos a isso como uma forma terapêutica para os nossos pacientes e para nós mesmos? Essa resistência da atividade médica, ela é muito interessante, né? Nós temos aí quase que 85% dos pacientes gostariam que seus médicos orassem ou falassem da sua espiritualidade com eles. 50% dos médicos também gostariam disso quando entrevistados, e só 10% fazem. Não é interessante essa discrepância? Então, nós temos que entender que todo o desequilíbrio espiritual, com certeza, vai levar a um desequilíbrio orgânico, vai desarmonizar ainda mais as nossas funções celulares, e quanto mais equilíbrio orgânico, mais disfunção espiritual nós temos. Então, parece que nós entramos num ciclo, né? Os nossos pacientes entram num ciclo. Por que nós não podemos ajustar esse ciclo através da prece? Por que nós não quebramos esse mecanismo, retirando aí, então, da mente dos nossos pacientes essa situação total de sofrimento, ajudando-os nesse momento de dificuldade, ensinando-os que a prece é um mecanismo importante de ajuda, já que a ciência está mostrando. Não é só uma questão mística hoje em dia. A ciência está mostrando que ajuda, que o seu organismo responde de forma favorável, né? E não é só prece, é o bem-estar, né? É você voltar a ser criança, a você fazer uma pintura, ir na praia, dar risada, brincar, dançar, independente da idade que você tenha. Tudo isso gera um bem-estar físico, emocional, um equilíbrio orgânico, juntamente com a prece. Esse indivíduo aqui, Deepak Chopra, ele fala coisas interessantes, né? Ele fala que nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Então, isso com a ciência hoje é uma realidade, né? Quando você começa a analisar o funcionamento cerebral no momento da prece, realmente o nosso corpo ele começa a responder de uma forma diferente. Ele fala que todo esse perfil bioquímico será drasticamente alterado quando a pessoa encontra uma nova posição. Então, através da prece, você percebe que muitas pessoas encontram uma nova posição e o seu corpo muda junto. Então, isso reforça a grande necessidade de usar a nossa consciência para criar os corpos que realmente desejamos, né? Então, talvez nós começarmos a usar a nossa consciência, o nosso espírito, talvez nós tenhamos corpos melhores, né? Aí vamos menos aos cirurgiões plásticos. Não, não é isso. É o corpo do ponto de vista energético, de funcionamento, né? O que eu tinha para colocar para vocês era isso. Agradeço a oportunidade do trabalho.